Olá pessoal, eu sou Maurício Maciel e hoje estou aqui com a Janete Anelli. A gente vai bater um papinho sobre governança corporativa. A Janete é economista, coordenadora geral do IBGC Paraná, é conselheira de administração certificada, atualmente em diversos conselhos de administração e conselhos consultivos. E Janete, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela tua participação, por ter aceitado esse convite. Eu que te agradeço, Maurício. Bom dia, né? Para mim é um prazer estar aqui com você e falando de um tema que para mim é tão valoroso, né? Então, bater um papo falando um pouquinho de empresas familiares, processo sucessório e governança, que virou uma paixão na minha vida. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e honrada pelo convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Janete, então, a gente sabe que as estatísticas são cruéis, né, em relação à mortalidade das empresas. Eu já vi diferentes estatísticas, mas são sempre semelhantes, né? Eu lembro lá de 2016, que teve uma publicação até da PwC que falava de só 30% sobrevivem à transição da primeira para a segunda geração, 12% da segunda para a terceira e 3% da terceira para a quarta. Depois, mais recentemente, teve uma outra pesquisa que melhorou um pouquinho os números, mas não saiu muito disso, né? Então a gente vê que de fato a sucessão, essa transição entre gerações, ele é um tema, é um desafio para as empresas familiares, né? E também a gente ouve que as que conseguem vencer esses desafios geralmente é por conta de melhores práticas de governança, né? Eu queria saber na prática, né, na tua experiência, o que você já vivenciou em termos de sucessão empresarial, né, sucessão em empresas familiares, e o que você pode contar, né, para nós em relação até ao papel da governança, das boas ou más práticas da governança nesse momento das empresas e das famílias. Ok, Maurício. Espero que eu consiga traduzir um pouquinho tudo isso, né? Porque eu sempre falo que é mais fácil a gente falar, mas é difícil a gente calçar ali o sapato do fundador, né? Ou do empresário, da família empresária, e a gente tentar traduzir um pouquinho por que essas estatísticas elas realmente acontecem, né? Mas eu acho que com a minha experiência, grande parte da minha vida profissional, principalmente na cadeira de executiva e agora na cadeira de conselheira, foi vivida em empresas familiares, né? Então, desde a primeira geração, segunda geração e terceira geração. Então, de uma certa forma, eu meio que me juntei com as famílias empresárias, né? E tentando, obviamente, tentar aí calçar um pouquinho o sapato deles, né? E Maurício, antes de eu falar um pouquinho contar um pouquinho dessas experiências, eu acho que combinado com os percentuais que você trouxe, tem outros percentuais também que reforçam um pouco essa questão da necessidade tão premente da gente tratar a questão de governança no ambiente de empresas familiares, né? Então, grande parte das empresas no mundo são empresas familiares, né? E no Brasil não é diferente disso, né? A gente está falando de próxima a 90% dessas empresas, das empresas no país, são empresas familiares, elas respondendo aí por 65% do PIB. É bastante coisa, né? Então, Bastante a coisa. governança é conseguir permear nessas empresas de de uma forma mais consolidada, certamente a gente não melhora só a condição dessas empresas, mas a condição do próprio país que a gente vive, né? Como eu trouxe para você, Maurício, grande parte da minha vida profissional, principalmente quando eu já fui para a cadeira de gestão, ela iniciou em empresas multinacionais, empresas de grande porte, onde a governança tinha uma maior musculatura, e aonde eu me encontrei foi nas empresas familiares, né? Então, a primeira empresa, eu acho que tem um exemplo muito bacana, porque essa primeira empresa familiar, onde eu já estava com posição de gestão, era uma empresa que tinha feito um planejamento sucessório muito bacana, eram três famílias, três irmãos, né? Três irmãos que desenharam esse processo sucessório já quando os herdeiros, que poderiam ser sucessores, já numa idade muito onde eles ainda eram da adolescente para adultos, né? E aí todo esse desenho foi feito pensando que esse dia chegaria e como é que eles conduziriam. E aí eu tive, acho que o privilégio e a sorte de começar essa minha jornada nessa empresa, que até hoje eu trago vários elementos dela, e aí para as empresas que eu estou hoje como conselheira, porque realmente eu enxerguei um desenho muito solidificado, né? De olhando realmente os diferentes papéis aí, tanto do fundador como dos sucedidos, dos sucessores, né, para esse processo. Minha vida profissional, como eu falei, em cima dessas empresas familiares, né, e de novo, onde eu me encontrei, tive de tudo, né? Então, nessa empresa que para mim realmente é um exemplo de um planejamento
sucessório bem construído, mas teve outras empresas que a gente enxergou os desafios de fazer essa passagem, né? E o quanto a governança e a minha entrada contribuiu também para que a gente olhasse para a governança ou colocasse. Eu acho que, na verdade, eu posso dizer que a minha entrada, eu coloquei um pouquinho de luz na governança para que esses fundadores, esses empresários, enxergassem na governança uma ferramenta, um mecanismo que pudesse ajudar nesse processo, né? Desde a gente pensar em acordo de sócios, protocolo familiar, e aí esses acordos faz com que a gente tenha as conversas difíceis, né? Que a gente comece a olhar para essas ferramentas como uma ferramenta que vai me ajudar nesse processo. E aí é um exercício que a gente ia fazendo também, né? Então, desde, como eu falei, do acordo de sócios, e aí também eu posso pensar num protocolo familiar, e aí indo não só para a governança corporativa, mas indo para a governança de família, né? Que é uma outra ferramenta que também pode contribuir. E aí eu vejo assim essa governança, como ela ajudou essas empresas e quanto elas ajudam hoje, porque hoje eu, enquanto conselheira, eu também estou em conselho de empresas familiares também, né, Maurício? Então, eu enxergo, sim, na governança um baita instrumento, uma baita ferramenta que consegue realmente ajudar nesse processo e a gente fugir aí dessas estatísticas, infelizmente, tão desafiadoras, né? E aí, nesse processo de governança, o papel seu, enquanto conselheira, foi fundamental. Isso foi o papel ativo do conselho que ajudou a direcionar a família empresária ali, foi isso? Eu digo assim, que o conselheiro, para mim, ou um executivo, ele pode ser um grande agente de governança. Depois que eu fui entendendo na minha vida profissional o quanto a governança contribuía com as minhas entregas, porque a governança, Maurício, ela entrou na minha vida. Eu sou uma pessoa de finanças, né? Minha vida inteira eu trabalhei na cadeira de finanças, majoritariamente, e aí, para que eu pudesse fazer as minhas entregas enquanto CFO, enquanto responsável pela cadeira de finanças, a governança ela teve que entrar por conta que eu precisava de acelerar o tempo ali, né, para poder fazer as minhas entregas, por conta do momento dessas empresas, e a governança foi entrando. Quando eu entendi que essa governança ela contribuía com essa jornada, eu me entendo como, eu acho que me entendi como um agente de governança. Então, quando eu penso assim que respondendo a tua pergunta, tentando responder, né? Se o conselheiro, se eu como conselheiro ajudei essas empresas, eu digo que ali era o conselheiro, mas mais do que o conselheiro, a conselheira era o agente de governança. Porque eu, enquanto executiva, eu era uma agente da governança, eu era a pessoa que defendia a governança e, obviamente, essa governança modelada para aquele momento daquela empresa, né? E aí não adianta a gente pensar que eu vou trazer uma governança já com todos os instrumentos, uma governança robusta para uma empresa que está numa fase inicial. Né? Então, eu vou enxergar o que eu posso fazer naquele momento com os recursos que eu tenho, né? E o recurso, inclusive, é o quanto esses empresários conseguem fazer a leitura dessa governança, o quanto eles conseguem entender o papel da governança. Porque se eu já trago no nível muito elevado e ele não consegue nem entender essa governança, fazer a leitura desse vocabulário, certamente eu também não vou conseguir aplicar essa governança, né? Então, eu, enquanto agente de governança, seja como executiva ou seja como conselheira, eu acredito, sim, eu acho que daí quem teria falar seriam os empresários, para quem eu trabalhei ou trabalho, mas eu acredito, sim, que eu consegui, sim, ajudar, né? Mas eu acho que não é só enquanto agente de governança, mas também enquanto fazendo a leitura dessa empresa, desse perfil de empresários, desse momento da empresa, porque também eu tenho que enxergar o momento e também eu tenho que enxergar para onde essa empresa quer ir. Né? E muitas das vezes o empresário também não faz essa leitura, para onde eu quero levar essa empresa, né? Então eu olho muito para trás. E aí, se eu entender para onde eu quero levar essa empresa, então vamos pensar, vou para o mercado de capitais, vou fazer um M&A, vou pensar em fazer uma IPO, lançar debênture, sei lá, né? E aí, esse momento agora, mas também o olhar para o futuro, é com que eu vou conseguir desenhar essa melhor governança para trazer para a empresa, inclusive quanto de esforço eu vou colocar para acelerar ou para fazer curtindo a jornada também da governança, Maurício. Não sei se eu respondi a sua Legal, Janete. pergunta. Sim, respondeu.
O bacana, assim, você teve uma trajetória interessante porque você passou mais pelo papel executivo, que acho que a maioria pelo menos os bons conselheiros, tem essa passagem, né, executiva antes, e tem uma experiência interessante aí com empresas familiares, e hoje está à frente do IBGC aqui no Paraná também. Que outros benefícios da governança você enxerga aqui para as empresas familiares? Além do que a gente estava falando, Maurício, eu me apego muito na questão do planejamento sucessório, porque é aquilo que você trouxe, né? As estatísticas estão aí, né? E por diversas fontes super confiáveis, não só no Brasil, mas fora. Então a gente tem que acreditar que elas realmente representam a realidade. Então, acho que, além de tratar dessa temática, que eu acho que ela é extremamente fundamental, né? E urgente, eu enxergo como outros benefícios até o movimento do crescimento inorgânico nas empresas, né? Geralmente, em geral, né? Não, as empresas elas buscam o seu crescimento de forma orgânica, ou seja, vou trazendo mais cliente, geralmente do mesmo core business, no mesmo segmento, enfim, e vou crescendo de maneira orgânica. Com o advento das novas tecnologias, principalmente, e da velocidade com que o mundo está mudando, crescer somente de forma orgânica pode ser um risco muito grande para essas empresas. Então, pensar de repente em crescer de forma inorgânica, ou seja, comprar outras empresas, fazer uma fusão com outras empresas, pensar em mercado de capitais, que pode ser de fato uma saída, né? Pensar no M&A, né? Como eu estava falando, uma fusão ou uma aquisição, lançar uma debênture, por que não talvez pensar de fato no IPO? Para a gente ir para esses mercados ou para a gente fazer essa guinada nessas empresas familiares, é óbvio que a governança ela tem que estar ali presente, né? E aí eu falo que a governança ela tem diversos instrumentos, né? O conselho, seja ele consultivo, ou seja ele de administração, ele é uma ferramenta, né? E uma ferramenta que ajuda muito, muito. E a gente pode falar um pouquinho mais dele se a gente tiver tempo aqui hoje. Mas eu entendo assim, se eu vou para esses mercados, fazer o que eu estava fazendo, sem aquele olhar da gestão profissionalizada, e aí eu não estou dizendo ou afirmando que as pessoas que estão lá da família não sejam profissionais, muito pelo contrário. Eu estou dizendo trazer profissionais também de mercado para trazer esse olhar mais disruptivo, mais contraditório, não só afirmar ou confirmar aquilo que a família está pensando, né? Então, essa boa gestão, esse olhar de gestão, esse olhar da qualidade dos números da empresa, porque a gente tem que passar pela qualidade dos números, sim, né? E eu, como na cadeira de executiva de finanças, eu ajudei essas empresas a cuidar desses números, qualificar esses números. A gente falar de ter auditar essas demonstrações financeiras para que o mercado de capitais, ou esses, enfim, não só o mercado de capital, mas enfim, para esses agentes, como eu falei, enxerguem nos números da empresa um número qualificado, ter políticas bem estruturadas dessas empresas para entender papéis e responsabilidades, entender o ir e vir de cada um dentro das organizações, né? E obviamente, dar transparência para toda a esfera de poder da empresa. Eu penso que isso vai contribuir para que essa empresa possa fazer esse movimento de olhar para fora e não olhar só para dentro, para que o seu crescimento não seja só de maneira orgânica, sim de maneira inorgânica também, né? Porque quando a gente pensa, e eu já passei por processos assim, enquanto na cadeira de executiva, né, de olhar para esse crescimento inorgânico. Hoje, na cadeira de conselho, a gente traz esse assunto para a pauta também, para a gente pensar como é que eu posso acelerar esse crescimento que a gente tem potencial sem ser sozinho, né? E aí a governança ela vem para ajudar assim nisso, como eu falei, desde a auditoria de balanço, a criação de políticas, e o conselho eu enxergo assim como um baita agente, uma gente que acaba contribuindo nesse processo, né? Porque a gente traz, além dos assuntos que já estão no dia a dia, né, na cabeça do empresário, mas a gente traz também outros temas, outras perspectivas, e por que não o contraditório, né? Eu sou uma conselheira, né, sou uma conselheira de verdade, né? Eu acho que não estou só nos conselhos, mas eu me vejo como realmente uma conselheira, e aonde muitas das vezes eu vou trazer aquilo que o empresário não quer ouvir, e sim aquilo que eu entendo, né, dentro da minha jornada, que é o que a empresa precisa, né, para a gente fazer os próximos passos. Então, a governança ali permeando no meu dia a dia e, de fato, me ajudando pelo menos eu enxergo, ajudando essas empresas a fazer o próximo passo delas.
Excelente. O duro de falar sobre governança é que a gente pode ficar aqui um mês inteiro conversando, né? Não diria nem o dia inteiro, porque desdobra em tantas outras vertentes e outras características. Mas tem um ponto que eu acho que seria interessante a gente abordar aqui para a gente encerrar, que é o seguinte: você comentou, né, do momento do empreendedor, da empresa familiar, mas também falou um pouquinho de crescimento inorgânico, de mercado de capitais. E aí o que eu vejo, assim, algumas pessoas, às vezes, quando se fala em crescimento inorgânico, em M&A, em mercado de capitais, tem a impressão de que precisa ser muito grande para estar nesse mercado, né? Então, como é que você avalia isso? Qual que é o momento, a partir de que tamanho, né, ou não importa o tamanho, né, as empresas deveriam olhar para a governança e eventualmente para esse movimento de crescimento inorgânico e mercado de capitais? Eu acho que não tem uma resposta certa para isso não, Maurício. Eu acho que depende, né? E aí o tamanho, eu acho que ele importa, no sentido de que o outro, né, que é se eu for vender a minha empresa, por exemplo, ou se eu for atrair um fundo de investimento, um private equity, para poder capitalizar a empresa de forma que eu consiga fazer aquisições de outras empresas ou fazer fusões, etc., eu tenho que ser atrativo para o outro, né? Atrativo para o fundo primeiro, para ele entender que o meu negócio é um negócio que ele queira correr o risco de colocar o dinheiro dele ali, né? E, obviamente, tem que ser atrativo também para que eu possa fazer aquisições de outras empresas ou fazer a fusão de outras empresas. Né? Então, eu acho que o tamanho ele pode importar nesse olhar de atratividade. Mas eu acho que mais do que o tamanho é olhar para o próprio negócio. O quanto o negócio ele pode ser relevante para o meu comprador ou para o meu investidor. Né? E aí olhar a questão de escalabilidade, né? Então, eu sempre falo que no crescimento orgânico, fazer uma fusão ou fazer uma aquisição de outras empresas pode ser vantajoso, principalmente quando eu penso em ganho de escala dentro da minha própria estrutura, né? Então, se eu tenho lá um CSC constituído ou não, se eu tenho um back-office que pode dar vazão nos meus processos, fazendo uma aquisição e aí eu trago o core business para a operação dessa empresa para dentro da minha empresa, mas toda a minha estrutura administrativa, financeira, aquelas estruturas que são mais, que a gente possa fazer a correlação dela com o meu back-office, eu ganho escala aí, né? Porque eu estou crescendo receita e estou mantendo a minha estrutura aqui de gastos fixos basicamente estacionados, né? Então, no mesmo patamar, né? Então, isso já é um ganho que eu tenho. E aí, fora, obviamente, o ganho de sinergia, o ganho de market share e outros itens aí para essa pauta. Mas eu acho que a resposta, não tem uma resposta certa, de novo, mas eu acho que não só olhar para a questão de tamanho, mas também para olhar para a questão do meu negócio, o quanto ele pode ser relevante ou ser atrativo para investidores, enfim, para outras empresas. Mas a minha estrutura de governança, ela vai me ajudar, porque, de uma certa forma, ela vai credenciar, né, ou chancelar a minha empresa de forma que o outro mitigue um pouco risco, né? Mitigue um pouco não, mitigue bastante risco, né? Então, se ele vai olhar para uma empresa que já tem uma estrutura definida de papéis e responsabilidades, aquela questão de separação de patrimônio do que é da empresa e do que é dessa família empresária, de olhar de uma demonstração financeira auditada e preferencialmente auditada por uma empresa, uma Big Four, que isso chancela os meus números, se eu tenho políticas bem estabelecidas, se eu tenho a questão de planejamento sucessório também definido, porque fico imaginando um investidor olhando para uma empresa onde eu tenho muitas questões de conflitos nas famílias, muitas disputas de poder. Será que ele vai querer entrar nessa empresa? Será que se eu tiver um acordo de acionista, uma governança bem estabelecida, um conselho de família, um conselho de administração ou um conselho consultivo dessa empresa, o quanto isso pode fazer com que esse investidor olhe para essa empresa e fale assim, nossa, várias situações que eu vou ter ali, certamente eu não terei, porque essa governança já está bem estabelecida, né? Já está bem, tem musculatura. Ao passo que, se eu não tenho isso, pode ser atrativo também para esse investidor, porque daí ele vai olhar e falar, nossa, eu vou lá, eu implanto tudo isso e aí, em alguns anos ou alguns meses, sei lá, essa empresa já vai estar em outro patamar. Mas, certamente, isso ele vai precificar lá no valuation dessa empresa, né? E esse ativo, que poderia ser um ativo muito mais valoroso, ele se torna menos valoroso, né? Quando eu falo de valuation, para esse investidor. Então, se esse empresário
tem uma expectativa de ter a sua empresa precificada a valor X, certamente vai ser valorizada X menos Y, né? Mesmo que o core business, que a natureza, o negócio dessa empresa seja atrativo, possivelmente vai ter um menuzinho ali na conta, né, por conta dessa falta de governança, porque isso, na verdade, é mitigar risco, né, Maurício? No final do dia, é mitigar risco. Sim, Excelente, Janete. Bom, a gente infelizmente está chegando no final do episódio aqui da nossa conversa. Eu queria agradecer imensamente a tua participação. E para a gente encerrar, eu queria te propor o seguinte: se você consegue listar 3 dicas práticas, assim, bem objetivas, né, para as empresas familiares, talvez para aquela empresa familiar que ainda não teve contato com esse tema de governança, né, como que ela pode começar, o que ela pode absorver aqui de 3 passos, 3 dicas práticas. Então é quase que falar assim, me dá os números da Mega Sena, né, Maurício? Mas vamos lá, né? Eu acho que se fosse para colocar 3 pontos aí, olhando, obviamente, de novo, não tem uma resposta certa, né? Olhando pela minha jornada, né? Estou falando de quase 30 anos, então eu sempre brinco que os cabelos brancos aqui já estão aqui, só não aparecem porque eu pinto, né? Então, senão estaria aqui cheio de cabelo branco, e isso confere um pouquinho, não diga autoridade, mas um pouquinho de experiência para poder falar do que eu vivi e que possa ajudar outros empresários, né? Então, acho que a primeira dica, talvez, Maurício, é colocar na pauta as conversas difíceis. E aí, quando eu falo de conversa difícil, eu falo de olhar para o planejamento sucessório como um tema que precisa ser tratado, né? Eu já presenciei com amigos, etc., onde só foi tratado desse tema do advento do falecimento do fundador ou da fundadora, não importa aqui o gênero, né? Ou numa questão de doença. A pandemia trouxe isso muito para a mesa também, né? Então, não esperar para que isso aconteça. Então, como é que eu trago essa conversa difícil, né? Porque dentro disso tem uma questão de que os meus herdeiros têm capacidade ou têm vontade de assumir esse papel de sucessão? Talvez não tenha ou a capacidade ou a vontade, né? E aí eu sou mãe, né? Então a gente, enquanto pais, a gente enxerga esses filhos de maneira diferente, talvez, do que o mercado enxerga, do que a empresa enxerga como necessário. Então, primeiro, acho que a primeira dica talvez é colocar nessa pauta essas conversas difíceis, esse pensamento de sucessão, de pensar de fato nesse processo sucessório, né? Então, ter essas conversas difíceis, porque não é uma conversa, são várias conversas, né? E talvez leve anos, né, para você fazer esse processo, porque tem muita questão emocional envolvida, né? Então, acho que o primeiro item, talvez, é colocar isso como uma pauta de fato, né? E também outro ponto, eu acho que aí vem como segunda dica, é olhar para essas conversas difíceis, né? Fazendo um combinado aí, que não é uma conversa, e a sucessão, ela não é um evento pontual, ela é uma jornada, né? Então, de novo, pode ser que leve 1 ano, pode ser que leve 2, pode ser que leve 3, pode ser que leve uma vida, né? Até que chegue esse momento que a empresa está pronta, ou a família, mais do que a empresa, mas a família está pronta para fazer esse movimento. Então, tratar a sucessão como uma jornada e não como um evento pontual. E aí eu vejo que mais a última dica, eu acho que, pensando em 3 dicas aí, né? O olhar para a governança, né? Olhar para a governança como uma. Porque muitos empresários, pelo menos na minha vida profissional, eu enxergo isso, que olhava para a governança como algo acessível somente para empresas de grande porte ou empresas de capital aberto, enfim, que a governança era algo que vai travar a minha empresa, que vai engessar, ou que eu não tenho tamanho, não tenho musculatura, enfim, não estou pronto para ela, né? Então, enxergar na governança como um mecanismo de ajuda, no mecanismo que vai contribuir com a jornada, e nunca ela vai engessar. É óbvio que se eu pensar em trazer a governança com todos os instrumentos no momento zero, né, trazer tudo, já que a governança pode entregar, talvez ela vá engessar sim, até porque a equipe, os profissionais que estão ali, as lideranças e a própria família, não esteja pronta para essa governança nesse momento de mais alto nível de governança, né? Então, pensar nela como um agente que pode me ajudar nesse processo de transformação, e aí, mas eu se olhar para dentro, mas olhar para fora também, e olhar nela como um processo que não vai me engessar, né? Olhar nela como quase um amigo ali que vai me ajudar nesse processo, nessa jornada, né? E aí, mais do que tudo isso, para mim, e algo que eu levo muito a sério, levar muito a sério enquanto executiva, e levo muito a sério hoje enquanto conselheira também, que eu preciso olhar para a família e preciso olhar que essa família precisa continuar em harmonia, né?
porque às vezes a gente entra como executivo, entra como conselheiro com a nossa visão só de mercado e não com o olhar da família, e esquece que tem um valor enorme para as famílias em geral, que é manter a harmonia, né? Manter a harmonia. E para isso eu preciso equilibrar os pratos, né? Então, Maurício, de novo, né? Não sei se não tem resposta certa, mas tem um pouquinho do que os cabelos brancos me ajudam a dizer, que esses 3 passos, eu acho que se a gente começar por eles, a gente já é um grande avanço mesmo. Excelente, Janete. Bom, você é conselheira, né? O que mais que você, para quem quiser entrar em contato contigo, de repente, né, contratar teus serviços, que serviços que você oferece e como que é mais fácil as pessoas entrarem em contato com você? Acho que mais fácil é entrar no meu LinkedIn, né? Eu sou bem ativa no LinkedIn, então é só entrar lá, Janete Anelli, né? É o nome que está lá no LinkedIn, me mandar uma mensagem. Então, por lá, eu acho que é o primeiro passo, e aí de lá a gente conecta via WhatsApp, que eu acho que é uma baita ferramenta que a gente pode falar também. Né? Então, hoje eu estou como conselheira, como presidente de um conselho consultivo, de um family office, como conselheira de administração em um outro grupo, e também como conselheira numa outra empresa que eu tenho um carinho muito grande. Todas elas eu tenho um carinho muito grande. Também, né, todas elas são familiares, né? E além disso, como coordenadora geral do capítulo Paraná do IBGC, né, onde eu tenho a honra e o privilégio de estar nessa posição, né? E aí fazendo entregas que eu acho que realmente estão agregando valor para os nossos associados, né? E aí, às vezes, enquanto também me aventuro dando aula de governança, né, que é um prazer que eu descobri, né, mais algo que eu acho que é muito valoroso, porque a gente entrega, compartilha um pouquinho, né, e aprende também, né, com outras pessoas, né. Então é isso, Maurício. É um pouquinho da Janete, né, mãe de 2 meninos, né, esposa do Eduardo. Essa é um pouquinho da vida da Janete. Maravilha. Muito obrigado novamente, Janete. Foi um grande prazer conversar contigo. E quem sabe a gente faça mais um episódio aí na frente para a gente avançar para esses outros temas aí que se desdobram da governança. Mas agradeço muito a tua participação. Eu que agradeço, Maurício. Um privilégio estar aqui, de verdade, né? Que tenha vários episódios aí, né? E que a gente possa debater muito ainda sobre governança e quanto ela pode contribuir com a jornada das famílias empresárias. Muito obrigada. Obrigado.